Tá, vamos lá. Mulheres que amam demais. Gratidão, Ada, Larissa. Vamos lá. Falar um pouquinho dessa música, né? Ela mesma fala aqui. Essa música fala exatamente de uma mulher que ama demais. E ela fala exatamente, eu que já me acostumei tão bem, é normal não acordar, quer dizer, é normal acordar todos os dias para cuidar de você. Uma das características da mulher é justamente cuidar do outro, tá? Eu tinha dito pra vocês na live passada, isso, na terça-feira passada, das mulheres boazinhas, né? E falei que ia dar continuidade nessa live. O que são as mulheres boazinhas? As mulheres boazinhas, em regra, elas são boazinhas com todo mundo, com pai, mãe, papagaio, periquito. São mulheres boazinhas com todo mundo, tá? Mas, em regra, as mulheres que amam demais têm uma característica muito mais explícita. Se são aquelas mulheres que abandonam todo mundo só pelo homem que ela está. E, lógico, tem as questões também do que o homem, o porquê que o homem se permite estar com uma mulher dessa, tá? Então, vamos lá. Recapitular o que é uma mulher boazinha. Aquela mulher boazinha, né? Que tá com todo mundo, se dá pra todo mundo... Dá pra todo mundo, dá tudo pra todo mundo, não sabe dizer não, uma mulher boazinha não consegue dizer não, quando diz não ela se sente culpada. Quero saber de vocês, quem conhece alguma mulher boazinha, né? Quando diz não acaba se sentindo culpada, sempre se sente responsabilizado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, se responsabiliza por tudo. Muitas vezes dentro do trabalho também acaba pegando a responsabilidade que não é sua. Essa é uma mulher boazinha, carrega muito peso nos seus ombros, carrega todo mundo dela nos seus ombros, tá? Muitas vezes a mulher boazinha está muito no masculino. Lembra da live de quinta-feira que eu falei muito do masculino e feminino? Então, a mulher boazinha ela está muito conectada com o seu masculino. Consequentemente, tá com o feminino e o masculino ferido, tá? Essa é a mulher boazinha. Entendido aqui, gente? Como eu sempre falo aqui, vamos lá fazer o nosso alinhamento de relacionamento. Quando estiver fazendo sentido para vocês, eu quero que vocês cliquem, apertem no coraçãozinho, aí, clique forte no coraçãozinho, porque eu sei que vai estar fazendo sentido para vocês, e comentem aí também, tá? Tem uma bolinha aqui, um balãozinho, na verdade, com uma interrogação que vocês podem fazer perguntas a respeito desse tema, tá? Ou algo parecido. E também, quando fizer sentido, é só botar um monte de coraçãozinho aí, claro, pra eu entender, né? Porque assim, vocês sabem que eu tô aqui, né? Não sei o que é que vocês estão pensando aí do lado de lá. Não sei se tá fazendo sentido porque eu não tô vendo o rostinho de vocês, né, gente? Eu não sei se tá fazendo sentido, se não tá. Como é que eu vou saber exatamente isso? Quando vocês clicarem no balãozinho ou quando vocês comentam, tá? Vamos lá. Alinhamos aqui as expectativas, alinhamos aqui o nosso relacionamento. Ah, que bom, Ana. Alinhamos aqui o nosso relacionamento e vamos lá voltar. O que é a mulher que ama demais? Demais, né? A mulher que ama demais, ela está focada totalmente a vida inteira no relacionamento. Ela precisa, ela tem uma necessidade de estar no relacionamento. Uma mulher com essa necessidade de estar em relacionamento tem uma patologia muito grande. Como eu estava falando um pouquinho da música, o que a música falou? Olha, eu já me acostumei tão bem, é normal acordar todos os dias para cuidar de você. A mulher que ama demais, ela tem essa necessidade de cuidar do outro o tempo inteiro. De dar carinho, de dar presentes, de dar isso, de dar tudo pro outro. O outro vira o centro do universo dela. Oi, Helena, seja bem-vinda. O outro vira o centro do universo. E, em regra, uma mulher que ama demais faz do outro um homem. O relacionamento dela vira o centro do universo. Ai, Amanda, e relacionamento
que ela conseguiu hoje. Vamos lá, continuando aqui a leitura da música, ela fala, né? Você não percebe que eu cuido de você, mas eu não consigo ir embora. Cada passo pra frente é o mesmo que dar 2 pra trás pra perto de você. É melhor aguentar seus gritos do que me afastar e nunca mais voltar. Imagina a patologia que essa mulher sente, imagine a dor que ela sente, no sentido que, pra ela, é melhor aguentar os gritos do namorado, do marido, todos esses gritos, do que simplesmente se afastar dele. Quantas mulheres você conhece que entra, que vive em um relacionamento abusivo? É um relacionamento não só abusivo fisicamente, tá? Mas um relacionamento onde o homem briga, onde o homem fala palavrão, onde o homem degride a mulher. Quantas vezes você está nesse tipo de relacionamento? Quantas vezes você não viu esse tipo de relacionamento? É por isso exatamente que muitas mulheres não conseguem se libertar do relacionamento abusivo. Por quê? Porque a mulher, em algum momento, tem essa questão patológica dentro dela, tá? Por isso que acaba não conseguindo se libertar desse relacionamento abusivo. Vamos lá, olha o que ela chega a falar na música, né? De me afastar e nunca mais voltar, o que eu acho impossível. Mas se a porta fechar e não se abrir mais. Ou seja, ela prefere ficar nesse tipo de relacionamento do que abandonar, porque esse relacionamento para ela é um relacionamento normal. Quantas vezes vocês não já viram a pessoa, ou até já foram essas mulheres, já foram essas pessoas que se relacionavam, que estavam dentro de um relacionamento abusivo e não conseguiam ver esse relacionamento, não conseguiam prestar atenção que estava em um relacionamento abusivo, porque estava tão envolvida, estava tão envolta no relacionamento, que não conseguia ver que o namorado estava afastando todo mundo, ou você estava se afastando totalmente do seu namorado, dos seus amigos, da sua família, criando toda uma película, ficando só você e o seu relacionamento. Algumas das características da mulher que ama demais ela em regra vem de um lar muito desajustado. Ai, Amanda, que tipo de lar desajustado é esse? Muitas vezes as mulheres que amam demais vêm de lares que têm o pai ou a mãe com vícios. Alguns são vícios em álcool, outros são vícios em drogas, outros são vícios em alimento, ou até a mãe já é viciada em homem, porque a mulher que ama demais é viciada em homem. Exatamente, ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue ter um relacionamento, ela precisa o tempo inteiro estar conectada a um relacionamento. Por quê? Ela precisa ser a salvadora. A mulher que ama demais, ela é a salvadora, ela se conecta no centro e traduz como a salvadora daquela pessoa. Entende? Faz sentido pra vocês? Quem aqui já achou que podia salvar alguém? Um relacionamento, um namorado. Quem aqui de alguma forma já achou que podia salvar alguém? Principalmente quem faz terapia, tá, gente? Acaba tendo essa sensação. Eu sei porque eu já tive essa sensação de que eu preciso salvar. Preciso salvar meu namorado, preciso salvar minha mãe, preciso salvar meus irmãos, preciso salvar a tia, preciso salvar todo mundo. Entende? Ó, a Débora disse eu. Exato, sempre achamos. Exato. A Débora, perfeito. Ela achou que podia salvar e acabou virando mãe do relacionamento, provavelmente. Por quê? Porque é a mãe que cuida. Então acaba entrando nesse papel de salvadora. E muitas vezes por causa do que você aprendeu. Entende? Boa parte das mulheres que amam demais, boa parte das mulheres que amam demais se coloca nesse papel de salvadora, se coloca nesse papel de centro do universo para aquele relacionamento. Lembra, as mulheres que amam demais, elas são muito mais assim dentro do relacionamento, principalmente, tá? Mas ela também é uma mulher boazinha, ou seja, sempre está tentando salvar todo mundo. Só que quando está em um relacionamento,
ela está dentro de um relacionamento. Quantas pessoas vocês conhecem que quando está em um relacionamento se isola do mundo? Vive pelo outro, vive com o outro, está sempre com o outro. Eu digo aqui mulheres, mas tem homens também que são assim, tá? Mas é muito mais para as mulheres que estão lá dentro. Uma outra característica, né, do porquê que as mulheres que amam demais é como elas não receberam o afeto que elas gostariam de receber dos pais, elas projetam esse afeto para que o outro dê para ela. E para o outro dar esse afeto para ela, ela precisa se doar o tempo inteiro, se doar, se doar. Porque vamos lá, gente. Com certeza todo mundo já ouviu aqui como funciona um lar de alcoólatra, tá? Vamos dar exemplo do álcool, que é o mais fácil aqui. Como é que funciona o lar de alguém que é alcoólatra? O alcoólatra, em regra, como é que faz? Como é que acontece? Chega totalmente sem responsabilidade. Muitas vezes é um lar violento, onde o pai, o homem da casa, chega alcoolizado e a mãe briga, a mãe xinga, a mãe com certeza chora de novo. Muitas vezes ele é reativo. Então é um lar totalmente disfuncional. Então é o que acontece. Então imagine vocês para uma criança assistir toda essa cena. Assistir o pai chegando em casa, alcoolizado, e a criança assistir o pai brigando com a mãe, o pai batendo na mãe, a mãe chorando. Qual o registro emocional que vai ter nessa criança? Preciso salvar minha mãe. Meu pai é o vilão. Entende? Esses são dois registros que eles acabam fazendo. Preciso salvar minha mãe. Meu pai é o vilão. Mas automaticamente eu também preciso salvar meu pai. Ele é o vilão, mas ele também é um doente. Porque em vários momentos a mãe disse que ele era doente. Quando essa criança vai crescendo e ela percebe que um lar de alguém é alcoólatra e a mãe que tá com esse alcoólatra é vítima, a pessoa cresce precisando salvar a vítima. Eu sei que é bem complexo isso daqui, tá, gente? Mas eu tô explicando aqui de uma forma bem didática para que vocês possam entender. O que é que acontece, tá? Quando existe um alcoólatra ou um viciado, tá? Eu tô falando de álcool porque é o mais fácil, mas tem vício em drogas, tem vício em comida, tem vício em jogo, tem vários tipos de vícios. Tô falando álcool porque é o mais fácil. Tem o outro lado, que é a mulher. A esposa desse alcoólatra tá o quê? Cuidando. Mas ela não consegue cuidar de si mesma. Se ela não consegue cuidar de si mesma, quem é que cuida dela? Os filhos. Principalmente ou o filho mais velho ou a mulher da casa. Porque a mulher tem esse papel na sociedade de cuidar. E essa mulher acaba se transformando o quê? Essa menina acaba se transformando o quê? Na mãe da mãe dela. Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí pra mim se tá fazendo sentido. Clica aí no coraçãozinho pra eu saber se tá fazendo sentido pra vocês. Se tá tendo lógica isso que eu tô falando, tá? Ela acaba se colocando no lugar da mãe dela. Ou seja, ela quer salvar a mãe dela. Ela vai cuidar da mãe dela. Então, toda vez que o pai bate na mãe, a mãe fica lá chorando, desesperada. O que é que acontece? A menina, a criança, vai lá e protege a mãe. Vai lá e salva a mãe. Eu tive uma paciente que ela dormia com uma faca perto dela. Adolescente. Porque em uma dessas brigas entre o pai e a mãe, o pai tentou matar a mãe dela. Alcoolizado. Tentou matar a mãe dela. Então, por muito tempo, ela dormia com uma faca. Porque caso o pai, o vilão, tentasse matar a mãe de novo, ela estava lá protegida. O que é que acontece quando essa criança cresce? Ela vira um adulto com a necessidade enorme de proteger. Como ela não sabe o que é receber afeto, porque ela não recebeu afeto nem do pai nem da mãe, não faz ideia do que é receber afeto, ela acaba transferindo toda essa necessidade para o relacionamento que ela tiver. Para o namorado, para o marido, para o companheiro que ela tiver. O que acontece de início, tá? De início, parece que a pessoa é uma pessoa prestativa.
parecendo que a pessoa é totalmente prestativa. Por quê? Ela tá com você o tempo inteiro, ela faz tudo que você quer, te dá até comida na boca, né? Pro homem, tá na boca. Mas com o tempo, o que acontece? Quando ela percebe principalmente que ele não tá tendo contraprestação. Porque ela tá lá, dando tudo. Porque dentro do relacionamento, ela não respeita apenas os 50% dela, ela se dá 100%. O outro não chega. Quem acompanhou o meu post, meu último post, penúltimo, né? Meu penúltimo post, viu justamente dessa dinâmica, né? A mulher dá e não dá tempo de um homem conseguir entregar de volta. Então tá aqui, o relacionamento. A mulher e o homem. A mulher vai lá e dá um passo. Ai, amor, eu fiz isso pra você. Aí o homem fez, oh, obrigado, meu amor. Aí a mulher fez o quê? Não esperou, deu mais outro passo. Ai, amor, eu fiz isso pra você. Ele, obrigado. Não esperou o passo dele. E foi, chegando, fazendo. Então, só ela fez. Enquanto praticamente não saiu daquele lugar. Vai acontecer duas coisas. Se ele for patologicamente dar um match com ela, né? Porque hoje dá match nos traumas também. Se a patologia dele der match com a patologia dela, vai ficar e criar um relacionamento ali. Se não der, por isso que vocês se perguntam às vezes, por que o cara some, Amanda? Provavelmente porque os traumas de vocês não bateram também. E ele fez, vai-se embora. Essa mulher controladora, essa mulher que quer me sufocar, essa mulher que quer o tempo todo meus horários, essa mulher que já quer conhecer meu pai e minha mãe, tô com um mês de relacionamento, vou embora, cai fora. Ou, ao contrário disso, quando dá match, o que é que acontece? Quando ela vai, o homem diz o quê? Eita, ela entende todos os meus defeitos. Ela entende todos os problemas que eu tenho. Ela entende o meu vício. Porque boa parte deles é viciado em alguma coisa. Ela entende o meu vício. Então o que é que eu vou fazer? Ficar com ela. Então muitas vezes 1, 2 meses de namoro já apresentou papai, mamãe, papagaio, que pessoa, todo mundo já tá morando junto. O que precisa ter tomado muito cuidado com essas preces. Mas a partir da próxima semana eu vou trazer algo mais específico. Eu queria trazer essa abordagem muito mais psicológica para vocês entenderem como funciona essa mulher que ama demais, tá? Essas boazinhas aí. Mas próxima semana vem umas lives um pouquinho mais diferentes. Mas vamos lá. Entenderam a questão da patologia, né? Como, de alguma forma, essas mulheres não conseguem transformar os pais, que são a origem do afeto dela, do afeto que não recebeu, como não conseguem transformar os pais em pessoas atenciosas e afetuosas e amorosas, onde é que elas vão buscar? No relacionamento. Então ela quer transformar aquele relacionamento, salvar aquele relacionamento, doar para aquele relacionamento. Por quê? Porque ela quer que ele transforme em um príncipe encantado. Aí vira o que? Aquele desafio. Como assim? Ele tem problema com o pai dele? Ele tem problema com a mãe dele? Ele é um viciado em drogas? Eu vou tirar ele disso. Eu vou salvar ele disso. Ele precisa da minha ajuda. Quantas mulheres sentem essa satisfação? Talvez você sinta essa satisfação de que ele precisa da minha ajuda, ele precisa de mim. E é isso que se conecta. Aí sabe o que acontece muitas vezes? Quando esse homem se trata realmente, ou seja, quando ela consegue salvar ele, acabou. Ela perde o interesse, perde o tesão, acaba, porque a química não funciona mais. Porque a química está numa patologia. Porque essa mulher que ama demais entende que amar é sofrer. Entende que precisa chorar, precisa sofrer. Olha a música que eu botei de Marília Mendonça. Prefiro aguentar seus gritos do que não te ter mais. Porque é desse jeito que acaba funcionando. Entende? Faz sentido? Um outro ponto também, outra característica é o medo de ser abandonada, é um medo constante. Como ela tem medo de ser abandonada, porque de forma afetiva o pai e a mãe abandonaram, muitas vezes, inclusive, os pais acabam sendo separados, acabam se separando. Aí é que aumenta mais ainda esse complexo de abandono. Aí é que aumenta mais ainda esse complexo de abandono. Pelo
pelo medo de ser abandonada, essa mulher se torna uma mulher controladora. Mas lembre, no começo fica parecendo que é prestatividade. Não é prestatividade. É apenas o controle. A mulher acaba querendo exercer o controle em cima desse homem com a necessidade de não ser abandonada. Porque ela pensa, olha o que é que essa mulher pensa, tá? Presta atenção. O que é que essa mulher pensa? Se esse homem, viciado em álcool, drogas, seja lá, viciado, irresponsável, muitas vezes que não tem dinheiro para se bancar até, não tem dinheiro, muitas vezes não tem uma inteligência, que é um moribundo mesmo. Muitas vezes nem os pais estão aguentando mais. Esse homem que ninguém quer, é realmente aquela espécie que você olha assim, meu Deus, o que é que essa mulher tá fazendo com ele? Que ninguém quer. Não quiser ela, o mundo dela acaba. Porque se esse homem que ninguém quer não me quer, o mundo dela acaba. E sabe o que acontece? Depressão. Muitas mulheres que eu já atendi com depressão só tiveram depressão, ou na verdade despertaram essa depressão nela, porque acabou o relacionamento. Porque não consegue existir sem aquela pessoa. E o que eu tô falando aqui é pesado. Não consegue existir sem aquela pessoa. Volto a repetir. Necessitam daquela pessoa para viver. Necessitam daquela pessoa para existir. Necessitam daquela pessoa para ter dentro da sua vida, ter dentro do seu meio. É pesado e bem complexo. E sim, tudo isso vem da infância. A primeira parte, como eu falo toda vez aqui, é o conhecimento. Quando você conhece, você é capaz de aceitar, você é capaz de entender. Você é capaz de olhar para si e dizer, caramba, será que eu sou assim? Será que eu tô perto disso? Será que eu tô longe? As mulheres que amam demais, elas não se responsabilizam apenas pelos 50% dela, porque relacionamento é 50% da responsabilidade. As mulheres que amam demais, elas se responsabilizam por 100% do problema. Elas se responsabilizam por 100% do relacionamento. E 100% é pesado. Se o relacionamento tem duas pessoas, as duas precisam estar dispostas, as duas precisam fazer, as duas precisam seguir o caminho, não uma só. A mulher que ama demais, como ela acabou experimentando pouca segurança na infância, acaba muitas vezes sendo mulheres muito ciumentas. Mulheres que o tempo inteiro tá com medo. Ele vai me deixar, ele vai me trair. E essas mulheres que amam demais aceitam todas as traições possíveis, uma atrás da outra. Por quê? Uma das frases que eu ouvi é: ele me trai, mas é meu. Eu sou a prioridade dele. Muitas mulheres eu ouvi isso. Muitas. É carregar o mundo nas costas, exatamente, Débora. Imagina o peso que essas mulheres carregam. E é justamente esse peso que fazem ter depressão. Peso que não são delas. É esse peso que traz para essas mulheres essa dor. A dor de partir, a dor de ser abandonada, a dor de ser deixada. E essa dor é muito grande. Entende? Ela acaba atraindo, né, pessoas com problemas. Por quê? Elas são salvadoras. Então as pessoas vão ter solução. Ela vai salvar as pessoas o tempo inteiro. Vai salvar sempre as pessoas. E automaticamente ela não consegue se atrair por homens gentis. Elas falam que... Quantas amigas vocês têm? Se é que vocês já não falaram isso, que disseram...
Ai, eu odeio homem bonzinho demais. Ai, homem bonzinho demais é muito chato. Ai, homem bonzinho demais é isso, homem bonzinho demais é aquilo. Quantas vezes vocês já não fizeram isso? Ou não conhece alguém com isso? Porque homem bonzinho demais não dá match. Homem gentil, homem carinhoso, homem que queira cuidar dela, não dá match, porque ela precisa cuidar da pessoa. Ela não deixa que as pessoas cuidem dela. Entende? E quais são as características de uma mulher que já se recuperou disso, né? Autoestima. A autoestima é uma das primeiras bases quando eu trabalho dentro da terapia para recuperar essa mulher. Porque a autoestima, na verdade, a mulher que ama demais sequer tem autoestima. A mulher que ama demais não tem uma autoconfiança, não tem uma segurança, não tem amor próprio. A mulher que ama demais, ela não vive, ela vegeta. Ela vive na sombra de uma outra pessoa. Ah, que bom, Déia. Depois que te conheci, aprendi qual é o real papel em uma relação. Você fala o que precisamos ouvir, abre os nossos olhos. Perfeito, Déia. A Déia participou de uma mentoria minha. Foi uma mentoria bem gostosa de participar. Que bom, Déia. Gratidão ouvir isso. Gratidão mesmo. Por quê, gente? A autoestima dessa mulher não existe porque ela não soube. Imagine se essa criança está em um lar disfuncional. Essa criança está em um lar onde o pai é alcoólatra, por exemplo, e a mãe está apanhando do pai. Onde é que essa criança recebe afeto aí? Onde é que essa criança cresce entendendo que é amada? Ela não entende que é amada. Ela não sabe o que é respeito. Ela vê o pai batendo na mãe e acha que isso é normal. Ela cresce achando que isso é normal. Por isso, vocês que têm filhos têm que ter todo um cuidado na hora de educar os seus filhos. Vocês precisam fazer terapia para saber lidar com a criança de vocês. Vocês precisam fazer terapia para poder lidar com o filho de vocês. Porque, me disse, a criança interior de vocês está ferida? Por que vocês acham que saberiam tomar conta de uma criança se não está tomando conta da sua? Se não está tomando conta de você? Se a sua criança lá de 5, 10, 12 anos estava desesperada pedindo ajuda, está desesperada pedindo ajuda, você não sabe tomar conta. Você não sabe dar o amor que ela precisa, a confiança que ela precisa, o carinho que ela precisa. Como é que você vai dar conta do seu filho? Não consegue. Você só dá pro outro aquilo que você tem. Se você não tiver desenvolvido o amor dentro de você, você não consegue dar esse amor pro outro. E é dentro. O amor de dentro. E a gente só aprende isso ou com os pais ou fazendo terapia. Que o nosso amor vem de dentro. E parar de esperar pelos outros. Parar de achar que o outro deve alguma coisa. A mulher que ama demais fica o tempo inteiro achando que o outro deve algo e não deve. Não deve. A mulher que é, digamos, poderosa, uma deusa, de verdade, ela aceita quem ela é. Ela aceita o passado dela, ela aceita os pais dela. E quando eu falo aceitar, não significa dizer que você permite com que ele invada a sua vida novamente, com que o seu pai e sua mãe invadam a sua vida novamente, porque eu sei da necessidade de alguns pais terem o afastamento. Eu sei que tem pais que são nocivos para a vida. Tem pais que são nocivos, que não tem como se aproximar, porque eles não têm essa percepção. Mas se você tem, lembre, você não vai salvar ninguém, nem seus pais. Cada um só salva a si mesmo. Mas no momento que você aceita, você olha para seus pais com compaixão, você olha para o seu relacionamento com compaixão, e entende que aquilo é dele, que não precisa ser seu.
Uma deusa de verdade, um deus de verdade, aceita quem é e aceita as suas imperfeições. E trabalha nas suas imperfeições. Busca entender as suas imperfeições. Sabe exatamente quem você é. Porque não é porque, por exemplo, eu sou terapeuta que eu não tenho nenhum defeito. Claro que eu tenho. Mas eu assumo o meu defeito, entendo o meu defeito, olho para ele, converso com ele, entendo onde tem que aplicar ou não. Tem uma frase da Clarice Lispector dizendo: temos que ter cuidado de, quando acabar com o nosso defeito, ele não ser a base que sustenta todo o edifício inteiro. Porque às vezes o defeito da teimosia não é tanta teimosia assim, não. Que uma das coisas, por exemplo, que sempre me dizem é que eu sou teimosa. A Amanda, você é muito teimosa. Mas eu olho pro meu defeito e digo: o que é que eu posso tirar de bom desse defeito? E o que é que eu posso fazer para mudá-lo, para não virar um defeito? Se eu não fosse teimosa, eu não colocava todos os dias para vocês os meus stories. Se eu não fosse teimosa, eu não teria feito uma transição de carreira, saído do direito e vindo para terapia. Mas quando você se conhece, você sabe exatamente onde usar seus defeitos e suas qualidades. Então é necessário que, a Andrea falou aí, temos que nos conhecer para se amar. Tá tudo aqui dentro. Na verdade, tá aqui dentro, né? Na nossa mente. Tá tudo aqui na nossa mente. Nada do lado de fora. A gente só enxerga do lado de fora o que a gente tem dentro. Se você está enxergando que o outro não foi com a sua cara, será que você foi com a cara dele? Será que você apenas está projetando o outro? E a mulher que ama demais, ela tem essa necessidade de ver no outro sempre um coitado, sempre alguém que precisa dela. Sempre alguém que tem essa necessidade de ter ela por perto. Ou seja, automaticamente, o que é que essa mulher que ama demais acaba fazendo? Fazendo os outros adoecerem. Se ela tiver filhos, ela vai fazer os filhos adoecerem. Porque os filhos precisam ficar doentes para que ela possa cuidar. Isso é um ciclo, tá? Isso é um ciclo. A mulher, a deusa, que já se curou, que já se tratou, ela tem uma autoestima equilibrada. Tem uma autoestima onde ela sabe olhar para ela, ver os pontos fortes e os pontos fracos e trabalhar em cima disso. A mulher que já é uma deusa, ela consegue ser confiante, ela consegue observar os sinais. Os sinais são sempre muito importantes. De saber quando o homem é para ela ou não. Ela já consegue observar todos esses sinais. Entende? Ela valoriza também a própria serenidade e sexualidade. E por falar de sexualidade, um ponto muito importante nas mulheres que amam demais, com certeza tem pessoas que já se passaram em um relacionamento e dizem: Amanda, o relacionamento era péssimo, mas o sexo era perfeito. Por que o sexo era perfeito? Porque era a única coisa que funcionava. Só tinha o sexo. Não tinha mais nada. Precisava ser perfeito. Precisava ser muito bom. Senão nada tinha decente. Quando uma mulher ama demais, está com aquela pessoa e aquela pessoa começa a se curar, aquela mulher que ama demais começa a se desconectar daquela pessoa. Começa a se separar daquela pessoa. Não consegue mais existir com ela. Automaticamente a libido perde. Acaba a libido. Acaba se desconectando.
Entende? São detalhes que vocês sempre podem observar. E não é salvar o outro, mas tornar o outro consciente. Porque a gente só salva a si mesmo. Ninguém salva ninguém. O terapeuta não salva ninguém não, viu, gente? Só para informar. O terapeuta ajuda no processo de autossalvação. O que eu faço aqui com vocês é ajudar vocês no processo de autossalvação de vocês. Entende? Então, assim, sobre as mulheres que amam demais, era isso que eu tinha pra falar. Mas uma coisa que eu senti de conectar aqui com vocês é observar, né? Eu acho que aqui tem mais mulheres. Observe. Quem são vocês? Observe a sua história. Observe tudo que vocês batalharam, lutaram, conquistaram para ter o de vocês. Observe toda a vida de vocês. Quando em algum momento a autoestima estiver lá embaixo, ou tiver uma baixa confiança, ou tiver triste, ou tiver cabisbaixa, ajeita a coluna. Sorria. Percebe que ninguém que está sorrindo fica com raiva. Ninguém que está sorrindo está triste. Então comece a perceber quem é você. Se pergunte, quem sou eu? Naquele momento que por um acaso alguém disser pra você que você não vale a pena, que alguém disser pra você que seu trabalho é ruim, que alguém disser pra você, você é isso, você é aquilo, aquelas palavras que doem às vezes na alma. Aquelas palavras que a gente escuta às vezes das pessoas que a gente mais ama. Você é preguiçoso, você é preguiçosa, você é chato, você é teimosa, você é ridícula, você está feia com essa roupa. Olhe pra você. Primeiro, entenda com compaixão o outro. O outro só dá aquilo que tem. Infelizmente, a maioria não tem quase nada. Comece a olhar pra você. Se olhe no espelho. Observe cada cantinho do seu corpo, porque talvez cada pezinho de galinha que tem aqui, cada rugazinha que você conquistou, foi uma conquista. Cada pedacinho seu foi uma conquista. Talvez aquele buchinho que você carrega aqui na barriga, talvez seja porque você realmente está muito ocupada em trabalhar para sustentar suas crianças, seus filhos. Talvez todo esse momento que você esteja vivendo seja só para ter mais uma conquista. E essas conquistas são suas. E eu quero que vocês que estão aí agora, todo mundo eu sei que está passando por um momento, não importa se estão bons, se são ruins, não importa. Quero que vocês respirem fundo comigo. Respire bem fundo, bem fundo, bem fundo. E repitam o seu nome, como eu tô fazendo agora. Amanda, é só uma fase. Quero que vocês falem o nome de vocês e digam, é só uma fase. Repita. Nunes, Andréia, Nayara, Mônica, Débora. Amanda, é só uma fase. Deixe isso adentrar no corpo de vocês. Entender que tudo é passageiro. Não há dor que dure para sempre, mas também não há alegria que dure para sempre. Precisamos aproveitar apenas os pequenos momentos que a gente tem. E são nesses pequenos momentos que conseguimos ver as nossas conquistas. Quando a gente contempla o céu, quando a gente contempla a nuvem, quando a gente contempla a nossa vida. São nesses pequenitos momentos que a gente consegue olhar pra gente e dizer, caramba, quanto eu sou foda. Quanta coisa eu já consegui. O quanto de amor que eu tenho. Então essa é a palavra que eu deixo pra vocês hoje. Vou deixar essa live salva. Quem vocês sentirem que precisa assistir essa live, é só compartilhar. E meu muito obrigada por compartilhar aqui comigo, por estar aqui comigo, por dedicar esse tempo ao seu autoconhecimento, porque com certeza vocês são muito importantes, vocês são maravilhosos. E olhe sempre para dentro, olhe sempre para sua conexão.
Quando sempre que precisar, olhe pro espelho e diga: sou uma mulher foda, eu sou uma deusa. E quem quiser, que lute. Beijo, beijo, gente. E qualquer coisa, é só falar no direct.